E aí, como é que você tá? Oi, eu tinha solicitado para entrar umas 3 vezes, mas não sei se estava indo aí. Eu estava escutando vocês aqui. Tá, não, agora tá bem. Vai aí, se apresenta pro pessoal aí, fala quem você é, da onde você veio, pra onde você vai. Olá, boa noite, obrigada pela presença de todos. Meu nome é Kellen Schmidt, eu sou do perfil da Volcano Expedition e sou mestre em geologia, especialista em gestão e segurança de crises e trabalho com riscos vulcânicos. E hoje a gente vai estar aqui conversando com vocês um pouco dessas erupções, né, do Krakatoa, Vesúvio, do Monte. No Monte Pelado, você tá com seu café aí? Tô. Ou você não toma café? Como é que tá a sua internet? Tá boa? Tomo. Tá boa. Você tá me ouvindo Tô ouvindo bem? bem, graças a Deus. Tá tudo tranquilo aqui. Eu coloquei o fone, qualquer coisa eu tiro. Aham. Então, gente, dando entrada aqui no nosso tema, uma coisa bem comum que essas três erupções elas têm entre si é que elas ocorrem naquele ambiente de subducção de placa, né? Então, nesse ambiente de subducção de placa, o que nós temos ali é um vulcanismo ali da série cálcio-alcalina, que é um vulcanismo mais de caráter explosivo, né? Então, como é que esse vulcanismo origina? Só dando uma introdução aqui, nós temos ali aquela placa que está subductando, né? Está mergulhando. E quando essa placa ela chega essa placa oceânica que está sendo afundada, ela chega ali numa profundidade ali em torno de 100 quilômetros, vai ocorrendo uma mudança de fase. Então, a gente está tendo uma fase anfibolito e começa a ir para uma fase eclogito, e nesse processo, essa placa oceânica que está sendo subductada, ela vai começar a desidratar. Então, esse líquido que está saindo da crosta e dessas rochas sedimentares que estão ali nessa crosta subductada, ele vai sair, vai ser expulso, né? Vai ocorrer desidratação, saiu. E aí, esse líquido que está saindo, ele vai metassomatizar o manto nas proximidades ali. Então, se você está inserindo água no sistema, você vai baixar o ponto de fusão, né? Então, esses peridotitos eles vão ter o ponto de fusão abaixado e vai ter o processo de geração de fusão parcial. Nesse processo de geração de fusão parcial, esse magma ele é muito hidratado, né? Devido a esse magma que está saindo esse líquido que está saindo ali da crosta. Então, na medida que esse magma ele vai subindo, ele vai reagindo junto com os mantos nas proximidades. Esse manto ali, ele vai sendo fundido ao mesmo tempo, até que por fim esse magma ele se instala ali na litosfera, e aí ele vai começar a ter aquele processo de geração da câmara magmática, né? Então, por ter um vulcanismo explosivo, nesse caso aí, como são esses três vulcões, eles têm essa característica da sericalcocalina. Nesse primeiro caso que nós vamos tratar aqui, que é o Vesúvio, qual que é o ambiente geotectônico que ele está ali? É um resquício ali da microplaca adriática ali, que é uma microplaca mais antiga. Ele está colidindo ali com a Euroasiática ali. Mais para o norte ele tem a região dos Apeninos ali, onde que aquele adora viajar, né? Você adora os Apeninos, né? Isso, a região do meu mestrado ali. Os Dulcititos Bem, da uhum. Kelly. Então, para o norte tá tendo essa colisão, tá tendo essa orogênese, né? Tá formando esse processo ali dos Apeninos, enquanto a porção oeste ali tá tendo um estiramento crustal ali, aquela bacia de retroarco ali que tá ali atrás, daquele arco que tá formando ali na Itália, ele vai se estendendo, né? Pela subducção dessa microplaca adriática com a placa da Eurásia. E aí, nesse contexto, tem que se levar em consideração o ângulo de mergulho da placa subductante, né? Que nesse caso o ângulo de mergulho da placa ele é muito abrupto, então vai ter todo aquele processo de rollback e aquela crosta oceânica que está ali atrás, está ali na região do Mar Tirreno, vai sendo estendida e começa a ter esse processo de formação do Mar Tirreno. E aí tem-se toda a evolução do Vesúvio, né? O Vesúvio ele está inserido nesse sistema. E aí, o que se tinha antes do Vesúvio ali na erupção de 79 foi a construção daquele extrato vulcano ali que a gente chama de soma. Então, teve uma série de vulcanismos ali
que ocorreram ali em torno de 20, 18 mil anos, até o mais significativo ali, que foi 1.800 anos atrás, quem que é aquela galera que vivia ali em torno, 1.800 anos ali, que, Era. Desculpa, cortou. tipo, tinha umas populações que viviam ali em volta ali em torno de 1.800 anos antes de Cristo, né? Isso, as populações antes dessa erupção de 79. Qual que é? A da erupção do Avelino, né? E 1830? aquela galera ali da Idade do Bronze, né? Isso. Aquela galera da Idade do Bronze, que começou a se instalar ali em volta do Vesúvio. Eles são abatidos por essa erupção. Claro que entre 18 mil anos antes de Cristo até 1.800 anos antes de Cristo, teve outras erupções significativas que ajudaram na construção da soma, né? Então, essa soma que chegou até 79 anos antes de Cristo, ela era muito maior do que o que a gente tem como Vesúvio hoje, né? Então, você olhar lá uma figurinha assim, eu até postei uma imagem de satélite, tem uma cicatriz assim da antiga Ó, cratera da Soma, e a cratera menor é o Vesúvio hoje, né? Então, aquela galera que começa a viver ali em volta ali, os estrogos, depois os romanos, eles tinham alguma noção se aquilo ali era um vulcão ou não? então, a soma, né, que é do Vesúvio, tivemos 4 erupções, e daí esse edifício central foi destruído, e depois a erupção de 79. Então, eles tinham ideia, o grande império, as pessoas mais estudadas, eles sabiam que o Vesúvio, aquela montanha, apresentava fenômenos vulcânicos, né? Mas a grande maioria da população não sabia. Eles conheciam relatos do Etna, do Stromboli, das Ilhas Lipari, do vulcano, né? Do sul da Itália. Conheciam as águas termais, as fumarolas, a grande quantidade de terremotos, só que não ligavam esses fenômenos vulcânicos ao Vesúvio. Então, por isso que foi uma grande catástrofe, né? Eles tinham até uma lenda que eles consideravam que o deus vulcano morava dentro da montanha e que protegiam eles, né? Então, eles consideravam como montanha mesmo. E o que aconteceu? Em 62 a.C., começaram a ter vários tremores de grande magnitude, intensidade, e grande parte da população já começou a sair, né? Dessa região de Pompeia, ali de Herculano, e migrar para outras cidades. E a gente começou a ter possíveis réplicas desses terremotos de 62, 63 a.C. até 79 depois de Cristo. Desculpa, 62, 63 depois de Cristo até 79. Então, possivelmente, esses terremotos, eles estão relacionados à atividade eruptiva, né? Precursora da erupção. Então, eles já começaram a sentir esses tremores muito antes do vulcão entrar em erupção, e só que eles não sabiam que estavam relacionados, né? Eles achavam que aquilo ali era só uma montanha comum e nada demais, né? E ali era uma região próspera, né? Porque Isso. esse grande material ali vulcânico se alterando muito rápido, então você consegue ter muita disponibilidade de nutriente no solo, né? Então aquele pessoal ali vivia em volta, Isso. plantava. Tinha plantações assim nos flancos do vulcão ali, né? O pessoal nem tinha ideia. É E um solo muito fértil. tem uma Pode certa falar. conversa assim que diz que depois desse terremoto de 62, o pessoal que tinha dinheiro assim, o pessoal que era rico pegou e caiu fora da cidade, né? Isso aí é fato ou é lenda? Na verdade, o que aconteceu? Esse terremoto principal, que ainda há dúvidas entre se foi 62 depois de Cristo ou 63, né, esse período, destruiu grande parte da cidade. Foi um terremoto de magnitude 5, 6, então não foi muito forte, mas foi muito próximo à superfície, então destruiu bastante a cidade. Isso já fez com que grande parte da população já migrasse para outras, em zonas mais distantes, e devido a essas réplicas, esses terremotos recorrentes, a cidade sempre estava em constante construção, né? Uhum. Eles construíam, aí tinha um novo terremoto de grande magnitude,
e depois e desabava tudo. Aí construíam de novo, mas eles permaneceram, sempre permaneciam ali, principalmente a população que não tinha dinheiro ou orientação para poder habitar outros lugares, né? Por causa do porto. A Baía de Nápoles era um grande encontro, né? De navios e de troca, de comércio ali. Então, por causa do porto, as águas termais também, a Baía de Nápoles, a praia, as terras férteis. Então, isso fazia com que a população não saísse e sempre se mantesse ali, né? Reconstruindo a cidade. Só que, na verdade, eram terremotos precursores eruptivos, E né? como, Da e como erupção o de pessoal tem 79. amor à terra, eles não querem ir embora, né? Eles querem ficar ali. Eles não querem ir embora. Até que o pessoal Quer tem gente ficar. lá até hoje, né? É quantos milhões de habitantes que vivem Isso. ali em volta de Pompeia? De Pompeia, quer dizer. 5 milhões naquela Se região. dá um, Dali da região de se Baía dá de uma Nápoles. erupção daquela ali, sai correndo. É preocupante. Hoje o Vesúvio ele é muito bem monitorado, né? E assim, a população tem as campanhas educativas para, em caso de uma emergência vulcânica, poder evacuar. O problema é o tempo hábil, né? Porque são muitas pessoas. Então tem que ser muito bem orientado. E sobre aquela erupção de 79, o único relato que nós temos é do Plínio, né? Isso, do Plínio Velho. Na verdade, as cartas do Plínio Novo, né? O Plínio Velho, ele era um cientista, um naturalista muito conhecido na época, bem respeitado, e ele estava próximo à erupção no momento do início da erupção do Vesúvio. Ele mesmo já tinha relatado erupções do Etna, do Stromboli, do vulcano, mas ele não sabia que o Vesúvio era uma montanha vulcânica. Ele sabia dos fenômenos ali da lava, das fumarolas, mas não tinha a ideia de que era um vulcão. Por quê? Que ele não sabia, ele que relatava esses fenômenos na época, né? Ele não sabia porque assim, a última erupção do Vesúvio, antes da década de 79, foi em 1830. Então, depois dessa erupção de 1830 a.C., toda a população foi tomando outros territórios mais distantes e não foi escrevendo, não foi repassando, isso não foi relatado. Antigamente, Então, ficou aí. antigamente o que o pessoal tinha era a tradição oral, né? A tradição oral não foi resistindo ao longo do tempo, né? A Isso. tradição oral foi indo pro saco nesse processo aí, né? E um período de 600 anos sem erupção não fica registrado assim na história, ainda mais se não tiver o registro físico, né? E hoje em dia a gente conhece essa história através de cartas. O Plínio Velho foi em direção à cidade, né, de Pompeia. Tem um dog aqui. Foi até a cidade de Pompeia para poder ver o que estava acontecendo e registrar toda essa erupção, a coluna piroclástica, né? O relato da erupção pliniana vem das cartas de Plínio, o jovem, né? E ele relata uma nuvem enorme com um tronco principal saindo da montanha e depois abrindo como se fosse um Tipo, guarda-chuva. Então, aí na região onde você mora tem um pinheiro manso. não sei, Pinheiro Pinheiro manso, Manso. Não conheço. ele viu aquela explosão ali, ele correlacionou como se fosse um pinheiro, né? Um pinheiro manso, ele vai subindo assim, ele é Uhum. relativamente meio fino, meio grossinho assim. Aí ele vai subindo e quando ele chega lá em cima, ele faz como um guarda-chuva. Por isso que quando ele está escrevendo na carta lá, ele fala, a erupção subiu na forma de um pinheiro, né? Ele pensou no pinheiro manso nessa hora. Não, foi uma característica. Isso. Inclusive ele morre nessa erupção, né? Ele já tinha problemas respiratórios, e quem relatou todos esses fatos foi Plínio Jovem, que era sobrinho dele. Então ele relatou toda essa trajetória do seu tio e reportou que ele morreu na erupção, né? Por problemas respiratórios e possivelmente pelo fluxo piroclástico, A né? gente estava até conversando, o Plínio E Jovem, ele fala até de uma forma poética, né? Meu tio chegou na praia, isso. sentou e descansou, vírgula, morreu. Coitado. Vírgula, morreu. O jeito poético de morrer. E pois daí, de acordo com toda essa erupção, o que aconteceu?
grande parte de quem tinha dinheiro e começou a reparar que era uma erupção vulcânica que estava acontecendo, conseguiu fugir, principalmente pela Baía de Nápoles, né? Ou as cidades próximas. E a grande parte da população mais pobre e sem orientação permaneceu em suas casas com medo Pobre mesmo. sempre se ferra, né? Então, elas foram. Pobre Hã? sempre se ferra, né? Inclusive muitos escravos também na cidade, né, de Pompeia, foram deixados nas portas de estabelecimentos de comércio para não ter os saques, né? Então, a grande maioria de quem morreu na cidade foi a população mais pobre mesmo. E elas foram, a cidade de Pompeia e Herculano foram soterradas pelas nuvens piroclásticas. Primeiramente pela queda de cinzas, né, em Pompeia até 5 metros de espessura e em Herculano 20 metros de espessura. Então a gente tem noção dessa magnitude dessa erupção que foi muito grande, né? E ela ficou aí 1.700 anos soterrada. Antigamente acreditava-se, até chegando aí, você já falou dos 1.700 anos aí, vamos chegar nesse ponto primeiro para depois voltar de como que os corpos estão, né? E como que a cidade ela foi descoberta? Então, primeiramente foi Herculano, 2 cidades foram soterradas, né, próximas ali ao Vesúvio, que moram bem no pé do vulcão, localizadas. Vesúvio, Pompeia e Herculano. Herculano eles estavam escavando um poço e começaram a descobrir as construções. Só que Herculano, ele foi soterrado por fluxo piroclástico mais denso, de alta temperatura, então toda a cidade foi concretizada, no Herculano está caso, bem mais né? É próximo mais do vulcão do que difícil. Pompeia tá do vulcão, não é? Isso. E Pompeia também, por estar mais distante, o fluxo piroclástico ser de menor temperatura e mais a concentração dela de gases e cinzas fez com que a cidade fosse soterrada, mas não destruída completamente. Ela foi Uhum. preservada, né? Então, as escavações do Pompeia foram muito mais fáceis do Herculano. Herculano, na verdade, eles abortaram, né? Fazer a escavação, porque era muito difícil, muito massificado, Ah, né? ó, aquela solda assim daquele fluxo piroclástico já tinha concretizado em rocha, né? Porque leva um tempo assim para tipo aquela Isso. solda ali cimentar de vez, né? Não é instantaneamente, grudou assim Uhum. e pronto. E sobre a descoberta do Pompeia, como é que ela se deu? Desculpa, você perguntou, Aí a né? Ana está De perguntando o que que Pompeia é fluxo piroclástico, explica para ela antes da gente. Oi, Ana, tudo bem? O fluxo piroclástico é aquela nuvem, a nuvem que sai do vulcão. Não sei se você já viu em fotos, em vídeos. À medida que o magma vai extravasando pelo conduto vulcânico, vai subindo essa nuvem. Essa nuvem é composta por gases, rocha triturada, cinzas, e ela sobe até 40 quilômetros de altura. Nesse caso agora de Pompeia, do Vesúvio, eu já não lembro quantos metros, você sabe? De altura, quilômetros, Não. não vou recordar. Se já tem esse estudo, né? Mas ela sobe, então, até a atmosfera. Quando ela chega em alta atmosfera, ela se iguala à pressão atmosfera e depois ela desce em grande velocidade. Em partes próximas ao vulcão, esse fluxo piroclástico pode chegar a 1.000 quilômetros por hora. Então, ela vai destruindo tudo o que ela encontra no caminho. Ela sobe e depois desce, levando tudo: árvores, construções, é, vai encontrando rios, então ela sempre segue o declive topográfico do edifício vulcânico, né? Diferente É por isso que como ela do desce que Hollywood prega, que tipo Jurassic World 2, o cara que faz o isso, Star-Lord, ele entra assim no fluxo piroclástico e sai correndo como se nada tivesse acontecido, né? Mas a é, gente desviou um pouco assim do então, foco e vamos bom voltar, se puxar a fosse. redinha de novo. Sobre Pompeia, né? Então, de Como é que Pompeia, foi a né? descoberta da cidade? Isso. Estava sendo construído um palácio de veraneio para o rei na época, e começaram as escavações e perceberam que ali tinha. Eles encontraram possíveis estátuas, né? E foram escavando, e cada vez eles encontravam mais, e partes de anfiteatros, de construções. E como depois dessa erupção de 79
Quem não morreu foi para outros lugares, né? E essa erupção só foi relatada graças às cartas de Plínio há 40 anos depois. Ninguém tinha noção, poucas pessoas tinham noção do que tinha acontecido ali. Então, essa região de Pompeia que foi soterrada, ela produzia cultivos de vinho, eram vinhedos, né? Uhum. Era utilizado esse terreno para cultivo de plantação. O Giuseppe Fiorelli, que foi o... Ele é um arqueólogo, né? Arqueólogo. Ele começou a perceber que Aham. tinha uns vácuos, assim, no meio daquela maçaroca de material. Ele foi vendo que aqueles vácuos, que tinha aqueles buracos, tinha uma certa de forma humana, né? Então a ideia dele foi começar a encher aquilo ali com gesso. E aí, na medida que o pessoal foi tirando ali em volta, aí foi vendo que realmente era formato de pessoas, né? Porque nesse processo aí, a Isso. pessoa já foi decomposta há muito, muito tempo já, né? E além de muito A ver ali população. como, na verdade, é gesso, né? Isso, antigamente era preenchido por gesso, hoje eles utilizam resina, porque o que acontecia? Essas pessoas foram mortas pelo choque eruptivo, né? Então elas não sofreram com a lava, o fluxo Morreu na piroclástico, hora. elas vieram na hora pela onda de choque. Então, o que aconteceu? Depois do fluxo piroclástico, quando ele vem em altas temperaturas, 300, 400 graus Celsius, ele decompõe esse corpo, né? Então, o que acontece? Em volta dessa capa de cinzas pedrificada, tem o esqueleto das pessoas lá dentro. Ela foi decomposta, mas permanece o esqueleto. Aí o que eles estão fazendo? Antigamente eles preenchiam com gesso e hoje eles já utilizam resina para poder estudar a parte interior Porque em também. alguns lugares assim, Não ainda só permaneceu o osso molde, né? ainda. Restou estrutura de Isso, pessoas, né? sim. Inclusive o pessoal vai fazer isso do crânio Sim. assim, das pessoas, vê que o crânio ele tá todo quebrado. Então eles acreditam ali que quando aquela onda chegou, aquilo ali levantou a pressão sanguínea lá em cima. Então o cérebro assim ele começa a expandir. Nesse processo aí a cabeça da pessoa explode, sabe? Como é que a loucura do negócio, É. a temperatura vai lá em cima e a cabeça das pessoas começa a explodir. Isso aí também aconteceu lá no Monte Pelé, né? Mas Isso, na erupção. Nós vamos chegar vamos lá, chegar né? lá. Sobre a carta de Plínio, tem aquela ideia de que ela foi escrita que a erupção ocorreu em agosto, né? Eu estava até conversando isso contigo mais cedo. Só que tem um pessoal que não acredita que Isso. foi que ocorreu em agosto por causa de algumas evidências ali. O que eles usam como evidências? Que aqueles corpos ali que estão petrificados, eles estavam usando umas roupas de vestimenta, né? Umas roupas de vestimenta mais quente, que a gente já tá saindo ali do outono para entrar no inverno. Então era um clima mais frio ali. Não era o clima de verão que tem em agosto. Agosto aí é verão, não é? Isso, é quente. 38 graus. E outras evidências também, que as botijas que o pessoal guardava vinho, elas já estavam todas fechadas, né? Que durante o inverno Fechado. eles não deixam o negócio ali processando. E outro, eu acho que esse ponto aqui é o mais importante, porque em todo esse processo eles começaram a encontrar moedas, e essas moedas eram cunhadas ao imperador Tito. O Tito ele foi chegar ao posto de imperador somente em setembro. Então, para ter moeda circulando com a carinha dele assim, né? Da César o que é de César, teria que ser somente depois de setembro, né? Então, antes de agosto era outro imperador, então era outro tipo de moeda, né? Isso, muitos locais marcam a erupção como 24 de agosto, né? Uhum. De 79. Só que Plínio mesmo, nas cartas dele, escritas há 40 anos depois, foi entre 106 e 107 depois de Cristo, relatando toda a erupção, ele não fala o mês. Ele só pronuncia o ano de 79 e o horário da erupção, que seria 1 hora da tarde, né? O início. Então, também não fala sobre Então, agosto. Então, seria o mais correto incorreto, é né? dizer o ano, né? Ocorreu em 79, mas não refere ao Só o mês. ano. E Isso. durante essa porque essa erupção do Vesúvio, do Vesúvio, ela normalmente ocorre em duas etapas. A primeira etapa ali, ela tem a pluma pliniana, que vai subindo, né, naquela forma de pinheiro manso,
E a segunda etapa, em alguns casos, Aham. pode ocorrer lahar associado, o fluxo piroclástico, em alguns casos, lahar associado, né? Depois daquela plumopliniana da subida, assim, um processo de calmaria, depois o pessoal insistiu em ficar na cidade, o pessoal foi embora na medida que pudesse fugir. Na verdade, o pessoal começou a fugir. O primeiro momento da erupção foi a alta intensidade, magnitude dos terremotos, né? O terremoto precursor de uma erupção vulcânica, você sente ele muito mais forte do que um sísmico. Ele está mais próximo da superfície, né? Então, só esse terremoto já fez com que grande parte da população saísse. Mas é que nem o que eu falei, quem ficou na cidade é quem realmente não tinha para onde fugir, não tinha um barco para ir até a Baía de Nápoles e ir para algum lugar, ou não tinha para onde ir. Então, eles permaneceram em casa. E muitas pessoas não saíram devido àquilo que eu falei, de pensar que era só uma montanha, e de acordo com a lenda, o deus Vesúvio, Vulcano, desculpa, morava lá dentro e protegia eles, né? Então, eles não tinham medo da montanha. Estava acontecendo tudo aquilo, chuva de cinzas, de pedra-pomes, e as explosões e terremotos, eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Porque eles não conseguiram relacionar que o Etna, que como Etna, Vulcano e Stromboli era também o Vesúvio um vulcão, né? E não só uma montanha. Uhum. Olha, tem bastante pessoal de fora aqui, a É. Rússia, pessoal da América do E Sul. Pompeia era uma cidade importante para o Império, né? Ela era importante para o Império. Isso. Os soldados, eles ofereceram alguma resistência para não deixar o povo ir embora ou deixaram o pessoal ali? Ah, quem quer ir embora, que vai embora, ou não vai embora, ajuda a reconstruir a cidade. Ah, não. Não, então, isso durante a erupção, você fala? Tipo, depois desse relativo período de calma, né? Porque naquele filme lá que passou o último lá, o Hollywood lá, que tem o Jon Snow dando uma passeadinha por lá, você assistiu, né? Ele coloca Aham, tudo de uma vez. assisti uns anos atrás. Tipo, dá 4 horas da tarde, a erupção começa e 6 horas da tarde tá todo mundo morto. Só que não é bem assim, o negócio levou ali 2 dias mais ou menos para acontecer, né? Isso, pelo que eu saiba, nas cartas de Plínio não são relatadas é, a não saída da população, né? Uhum. Só quem era escravo, na verdade, que eu li nos relatos que tinham que ficar protegendo ali o comércio, né? Mas a grande parte da população ficou porque não tinha para onde ir mesmo. Que Isso aí já acontece no Monte os Pelé, caras né? pegam a erupção de 1906 que teve no Vesúvio, eles acham que as condições foi aproximadamente a mesma de 79. Que a de 1906 ela foi ao longo de 3 dias, mais ou menos. Ela reproduziu quase Isso, que é as comparada. mesmas características. A primeira fase, assim, ela ocorre por aquela intensificação aquela coluna de vapor de gás que vai subindo, então aquilo ali vai ficando cada vez mais ativo nesse período para erupção, aí já começa associado com terremoto ali, uns abalos sísmicos mais intensos, e aí, por fim, ele tem uma explosão pequena ali, pequena, né, entre aspas. E aí aquela cratera ela rui. Passa-se pouco tempo assim, coisa de A soma, né? 1 dia, 2 dias, nem isso. Já começa a subida da pluma pliniana, aquela pluma vai subindo, e ela começa em direção ao Otajano e São Giuseppe, já começa a fazer o estrago que faz, né? Isso já é mais na região nordeste. Isso aí é a primeira fase foi de terremoto ali, de vapor, essa segunda fase agora que é da erupção em si, aí já tem toda a explosão, né? E tem algum sistema de fraturas ali que está Isso. rodeando a cratera do vulcão. O vulcão está subindo e tem uma série de fraturas que vai contornando no flanco, né? E É o que. na região sudeste ali, um sistema de fraturas ali em 1906 ele é reativado, e aí aquele corpo de fluxo magmático começa em direção à cidade de Bosco Treaso, acho que é um nome assim. Eu não sei falar esses nomes. E essa erupção de 1906, o negócio Não pior vou ainda, lembrar. mais ainda, porque um dia depois a direção do vento muda, então todo aquele fluxo de cinzas que estava indo para a direção
de Otajano ali começa a ir agora para a direção de Nápoles. Então eles acham assim que Isso. as condições de 1906 e de 79 foi bem próximas às mesmas, né? Bem parecido um negócio com o outro. E O Vesúvio se comporta dessa maneira, né? E esse é característica da erupção dele. E que nem você estava falando do sistema de falhas, né? É bacana o que tem estudos no Vesúvio que o que acontece geralmente o magma vai ascendendo, né? No conduto vulcânico, ascendendo em superfície e vai ocasionando também os terremotos. Só que nem eu estava falando de 62 depois de Cristo, esse terremoto principal, né, talvez precursor da erupção do Vesúvio, é que acontece o procedimento contrário. Em vez do magma ascender em superfície e ocasionar o terremoto, o que pode acontecer no caso do Vesúvio? Ter o terremoto, que é o terremoto, a liberação desse estresse, né? E tem o terremoto e essa liberação precursora faz com que o magma suba. Então, tem estudos que seja o processo contrário. Muito interessante também. E número de vítimas? Tem alguma coisa, algum número assim próximo Não de quantas lhe. pessoas morreram? Porque tem uma galera que fala Então, entre 15 mil, 20 mil, 20 mil vítimas, né? essa esse valor eu não tenho, porque eu sempre me baseio nas cartas do Plínio, né, para poder falar, que é o único relato que tem da erupção, o relato concreto escrito, e ele não menciona o número Morte. de vítimas. Até porque ele não estava de mortes, né? Porque ele não estava presente no local, né? Ele só descreve a trajetória do tio dele, na verdade. Tem um dos números assim que o pessoal tira da cartola, né? Então uma cartola aqui, eu vou tirar um número mágico. Igual Tem que ver a fonte, se a fonte é confiável, sempre tem esse que terremoto aí de 82, tem pesquisar. gente que até estipula assim, foi magnitude 6. Tá, de onde você tirou esse número? Isso. E sobre o Vesúvio, assim, Ah, ao longo da idade média, idade moderna, idade contemporânea, ele está entrando em erupção quase toda hora, né? Se você vai vendo os ciclos assim, entre o século aham. 18 e 19, ele entra em erupção ali quase a coisa de 20, 25 anos e está entrando em erupção toda hora. A última que a gente teve foi de 1944, que inclusive ele luta na guerra. Ele luta na guerra, né? Tem umas fotos assim que tá o vulcão entrando em erupção e tem aqueles aviões das forças aliadas e o vulcão tá lá derrubando o avião, Ah, cara. em 44. O vulcão tá derrubando o avião. Tem gente que diz que ele derrubou em torno de uns 80 aviões dos aliados ali naquela brincadeira. Olha aí, É uma imagem ajudou, bonita, que tá facilitou a os guerra. aviões assim, de guerra, assim, o vulcão explodindo pra caramba. Depois dessa não teve mais, ele teve um período assim, ele tá no período de adormecimento, né? Vamos perguntar Isso. se a galera tem alguma pergunta aí sobre o Vesúvio, que é antes da gente passar para o Krakatoa, se tem mais alguma consideração a fazer? Muita gente, olha, da América do Sul. Obrigada por todos que estão participando com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão escrevendo aqui, tá? Por favor. O Thiago tinha feito uma pergunta aqui, perguntando se tem algum controle para essas cidades viverem ali em volta, sabe? Não achei a pergunta dele aqui de novo. O controle de que forma seria? Para Se não essa pode, cidade, tipo, a proibição de morar ali? não, tipo, algum plano de contenção de risco caso algum vulcão for entrar em erupção de novo, sabe? Tem, então o Vesúvio ele é muito bem monitorado e hoje ele tem um, o mapa de risco, que nem a gente fala, né? É chamado. O que acontece? Como é feito o mapa de risco? O estudo de todas essas erupções anteriores, a de 1830 a.C., a de 79, essas mais recentes, 1944, eles mapeiam aonde essa nuvem piroclástica passou, geralmente acompanhando os declives do edifício vulcânico, né? Então, eles mapeiam, a nuvem piroclástica seguiu para norte, para a região sul do vulcão, também a queda de cinzas, a gente vai acompanhando o depósito de cinzas, né? E sabe qual a amplitude daquela nuvem, até onde chegou em distância, né? A queda de cinzas e de lava, fluxos de lahar também. Então, hoje é muito completo esse mapa. A gente sabe a partir de erupções anteriores onde passou cada fenômeno desses que participou da erupção vulcânica
E depois a gente classifica em fase vermelha, uma zona amarela e uma zona verde. Então, quem mora em cima do vulcão, próximo ao vulcão, está na zona vermelha. Eles sabem que em qualquer momento, se tiver incremento da atividade vulcânica, vai ter que ser evacuada. Só que assim, hoje em dia, e assim é como a área amarela, que é uma zona de risco intermediária, e a área verde é uma zona tranquila, que se o vulcão entrasse em erupção, o Vesúvio, não, essa região não seria afetada, né? Uhum. E o que eu ia falar? Então, sobre a evacuação dessa zona vermelha ou amarela, a gente faz campanhas educativas mostrando o risco. Isso é muito importante, porque como em Pompeia, as pessoas que morreram soterradas não tinham noção que aquilo era um vulcão, né? A montanha. Então, hoje em dia, são feitas campanhas educativas para falar sobre o risco e ensinar a população a evacuar. Só que, assim, em caso de uma emergência vulcânica, você não pode pressionar essa pessoa a sair, porque ela está no direito, no lar dela, né? E envolve também ancestralidade, o que ela acredita, se ela vê o perigo ou não. Então, a nossa função de defesa civil, vulcanólogos e como sociedade, é falar sobre os riscos mesmo, Ainda né? hoje tem gente que No vive em caso, torno ali do alguém, vulcão e acha que algum espírito está protegendo eles ali do vulcão, né? Ou tem um espírito vivendo dentro, ou tem um espírito ali vivendo dentro do Alguém vulcão. perguntou ali sobre se pode subir, né, o Vesúvio? Pode sim. O Vesúvio ele é um vulcão bem turístico e ele tem as trilhas, ele é preparado para receber esse turismo. Então, você, inclusive na parte do Soma, né, você pode subir, você chega lá de carro ou com como é que fala? Agências de turismo, né? E você pode fazer a caminhada em torno do Soma, olhar a cratera do Vesúvio proximamente e em segurança. Porque como ele é monitorado, se em caso de incremento de atividade vulcânica, eles fecham o parque, né? Os turistas não sobem. Aí, Ó, os turistas são autorizados aí na zona área? Pode. Os turistas estão, mas sempre tem que acompanhar